Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Este momento especial para compartilharmos as boas informações para a sua qualidade de vida. E para seguirmos com esse objetivo, hoje nós vamos falar sobre síndrome metabólica, manifestações, consequências e principalmente as formas de prevenir essas desordens. Sobre esse assunto eu converso agora com o médico hepatologista Écio Nascimento. Boa noite, Écio. Seja bem-vindo mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV. Boa noite, Oderi. Obrigado pelo convite. Vamos conversar bastante sobre o tema hoje. Com certeza. Tem muitas coisas para conversar, né? Tem bastante. E você tá bem? Tudo na paz? Como é que tá? Calmo? Na correria. Véspera de sexta, tudo na paz? Paz. Você tá sempre corrido, né? Sempre. Vida de médico é sempre assim? Sim, igual de jornalista. Jornalista? Não para. Não, jornalista não. Jornalista é vida mansa, velho. Ô, Écio, síndrome. A expressão síndrome significa necessariamente uma doença? Seria um conjunto de sinais e sintomas. Isso que é a definição de síndrome. E aí você, por exemplo, síndrome dispéptica é comum. Então é um conjunto de sinais e sintomas. Então, que sinais? Por exemplo, ele tem distensão do abdômen, a barriga incha, né? Ele tem sinal, ele tem dor, ele tem empachamento, ele tem azia, ele tem queimação. Então é um conjunto de sinais e sintomas. Isso é uma síndrome. Aí você vai desvendar o que ela é. Né? Esse seria mais ou menos a definição de síndrome. Então, metabólica. Em medicina, é um conjunto de sinais e sintomas. Então, aí você vai para síndrome. No caso de síndrome metabólica, é um conjunto de sinais e sintomas relacionados ao metabolismo. Então, quando você bate o olho numa pessoa, ele está com sobrepeso, ou ele está muito desnutrido, isso é um sinal, né? E o sintoma, ele vai te referir, dependendo da condição dele. Cansaço, indisposição, tá caindo o cabelo, ele não dorme, Então, assim, tem vários sinais e sintomas, né? E aí vai aparecer alguma doença relacionada a isso. Aí você cabe procurar. Porque ela é muito vasta, muito ampla, tem várias nuances, né? Então, ela só tá lá para chamar a atenção tanto do paciente, porque ele tem que perceber que algo está errado, senão ele não procura o profissional médico, e o médico tem que entender esse paciente que chega para você com esse conjunto de sinais e sintomas, e você fala, olha, eu tô vendo que você tem uma síndrome, né? Uma síndrome metabólica. Uma síndrome dispéptica. Claro. Né? Tá, no caso especificamente da síndrome metabólica, quais são as principais doenças que estão associadas a essa questão? Então, por definição, são 5 parâmetros. O primeiro é a obesidade. Então, aumento da cintura masculina, em média, assim, para o homem médio brasileiro. Isso é diferente para pequenos pacientes, menos que 1,5 m, e também para mais de 2 metros, você tem tabelas diferentes. Mas a maioria das pessoas que estão nessa faixa, a síndrome metabólica compreende, sim, alteração da cintura. Então, uma cintura abdominal masculina maior que 96 e uma cintura feminina maior que 88, você já pode ter muita gordura visceral e o fígado gorduroso. Então, isso é um fator. Isso é um ponto. O segundo ponto é o aparecimento da hipertensão arterial. Então, levou ele a ser hipertenso. O terceiro ponto é a dislipidemia, ou ele tem colesterol elevado, triglicerídeo elevado. O quarto ponto é a resistência insulínica, que é talvez o pilar disso tudo, que vai sustentar tudo isso. E depois, diabetes mellitus. Então, esse conjunto desses 5 fatores, basta você ter você já pode ser enquadrado como síndrome metabólica. Hoje é assim. O conceito de síndrome metabólica já caiu em desuso até. Hoje a gente coloca uma disfunção metabólica. Né? Se for mais ou menos assim. Então, a pessoa que tem essa disfunção metabólica, ela pode evoluir para muitas outras doenças. Né? Então, a síndrome metabólica está implicada diretamente nas doenças que mais matam as pessoas no mundo ocidental, que são as doenças cérebro-cardiovasculares. Então, a maior causa de morte no mundo ocidental é o AVC e as suas consequências, e é o infarto agudo do miocárdio e a insuficiência cardíaca e as suas consequências. Então, isso tira a qualidade de vida, aumenta a mortalidade nesse grupo de pacientes. E quem é o responsável por isso? Síndrome metabólica, ou a disfunção metabólica. E
numa porcentagem menor de pacientes, em torno de 15%, essa disfunção metabólica não vai levar ele a ter o AVC nem ao infarto. Vai levar ele a ter cirrose. Então ele pode ter a disfunção do fígado devido a essa. Ué, eu já percebi que tem muita coisa. Então deixa eu te interromper para tentar entender uma questão aqui. A desordem metabólica, ela tem muitas consequências. Claro, mas você falou que a síndrome metabólica é um conjunto de sinais e sintomas. Isso. Mas você disse também que a pessoa pode ter uma doença e já pode ser caracterizado como Parece meio contraditório, não é? Não. Porque ele tem um conjunto de sinais e sintomas. Ele mas tem uma doença só. Ele tem uma disfunção. Uma doença só pode provocar um conjunto de sinais e sintomas. Pode, é isso? Pode. Pode ter diabetes e ter vários sinais e sintomas. Exatamente. Então, necessariamente, não tem que identificar, não tem que ter a presença de 3 doenças efetivamente. Por isso que a definição de síndrome metabólica ela mudou e agora ela é mais disfunção metabólica. Porque às vezes o paciente ele não apresenta sinais ou sintomas. E ele chega para você e ele tem a disfunção metabólica. Então, por isso que o termo síndrome metabólica não se usa mais. Nós usamos o termo disfunção metabólica. Disfunção metabólica. E o que altera nessa nomenclatura? É só a definição de conjunto de sinais e sintomas que tem que ter na síndrome. É mais linguagem portuguesa mesmo. Agora, em termos de consequências para as pessoas, o que a disfunção metabólica repercute na vida do paciente? Vai levar ele a ter essas doenças, uma delas ou as 5 juntas. É muito comum você ter as 5 doenças juntas. A pessoa é diabética, é hipertensa, então ela tem resistência insulínica, ela é dislipidêmica, ele tem o fígado gordo. Resistência insulínica é uma coisa, diabetes é outra? É outra. O que é resistência? A resistência insulínica seria para você manter a glicose normal, então você não é diabético. Você tem uma taxa de glicose ali abaixo de 100. Então você mantém ela abaixo de 100. Então você não é diabético. Porque por definição diabético são 2 dosagens maiores do que 100 miligramas, né, em jejum. Então, para você manter isso, você produz muita insulina. Então esse excesso de insulina vai levar você a ter a disfunção metabólica. Porque a insulina é um hormônio inflamatório. Quanto mais insulina você tiver, maior o poder inflamatório que ela vai te provocar. Né? E ela é um sinalizador do metabolismo. Então, ela é um sinalizador principalmente para o fígado, para dizer assim para o fígado, olha, tudo que chegar aí, você vai guardar. Chegou aí, você guarda, como gordura. Então, chega carboidrato, vira gordura. Mas não é a insulina que combate o açúcar? O excesso? Mas ela está fazendo isso. Ela está tirando o açúcar do sangue e está colocando no fígado e o fígado vai transformar essa glicose em gordura. Então ela está sinalizando. Então você mantém a taxa de glicose normal, mas você está engordando esse fígado. Essa gordura não vai ficar lá a todo momento. Ela tem que ser exportada. Então você vai ganhar gordura para o seu corpo. Então você vai ganhar peso. E ela se distribui pelo corpo todo. O problema disso, então, é que ela vai levar à hipertensão arterial. E se você carrega peso e também você vai depositar na parede das artérias, você vai endurecer as artérias, então você vai aumentar a resistência vascular ao sangue, então você aumenta a pressão arterial. Sobrecarga. Então uma coisa vai puxando a outra. Ao mesmo tempo que esse fígado é gorduroso e está produzindo gordura, ele está produzindo as 2 principais gorduras, que é colesterol e triglicerídeo. Isso vai fazer com que você faça placas de ateroma na parede das artérias. Então você está sujeito a fazer uma desordem cérebro-cardiovascular. Você vai fazer o infarto agudo do miocárdio e vai fazer o AVC. Caramba. Então uma coisa vai puxando a outra. Né? Então não tem como você sair dessa. E em algum momento da vida, provavelmente esse paciente vai se tornar diabético, porque essa insulina em excesso não vai ser suficiente para ele controlar a glicemia dele. E essa glicose vai estourar como um diabetes mellitus e ele tem uma outra doença. Aí a taxa de glicose elevada vai ter outros problemas para ele. Problemas renais, problemas vasculares, problemas oculares e assim vai, né? Então, resumindo, não é bom ter síndrome ou disfunção metabólica. Nenhuma delas. E o que nós fazemos então para prevenir isso tudo? O quê? Fala aí.
Então, É para isso que eu te esse, falei, quero aprender. esse é a grande questão, a grande chave. Primeiro, existe fator genético envolvido, né? Fator preponderante ou não? Não, ele é mais comportamental. Hoje Comportamental. é comportamental, mas existem fatores genéticos envolvidos nisso, não tenha dúvida. Mas o que a gente está vendo hoje no mundo moderno, uma epidemia, uma pandemia de obesidade, é relacionada à mudança comportamental, né? Então, ninguém brinca na rua, ninguém brinca mais de pega-pega, né? Sedentarismo. Tudo é carro elétrico, né? Tudo é patinete elétrico, bicicleta já ninguém quase anda mais, né? Não se joga bola todos os dias como a gente jogava quando era mais novo, não é verdade? Então, o alimento é muito fácil. Então, o que aconteceu foi que a mudança de hábitos levou ao ganho de peso precoce na população, né? Então, hoje você tem crianças obesas, filho de pais obesos, essa criança vai ter adolescência obesa e vai ter uma vida adulta obesa. Então, o mundo mudou o comportamento. Então, a primeira alteração foi o comportamental. Então, esta mudança de comportamento com hábitos ruins levou ao aparecimento precoce da disfunção metabólica. Então, nós temos pacientes com 30, 40 anos com graves problemas de saúde, que é uma coisa que você não via tempos atrás, né? Então, qual é a primeira coisa a fazer? É mudança de hábito. Mas isso é a coisa mais difícil de se fazer numa relação médico-paciente. É muito fácil para o médico prescrever um medicamento e é muito fácil para o paciente querer aquele medicamento e tomar aquele medicamento para salvar a situação que ele está. E não mudar o hábito. Mudar o hábito é muito difícil. Então, por isso que se torna difícil tratar a disfunção metabólica. Que Porque se o paciente... uma manifestação. Exatamente. E isso, Odeir, a gente nem falou ainda sobre os outros dois grandes vícios, que é o tabagismo e o etilismo associado. O tabagismo está associado à síndrome metabólica? À Não, disfunção metabólica? não está, Não? mas ele é um fator de risco a Ah. mais. Assim como o etilismo também é. Né? E a gente nem falou disso. Então, quando você associa uma pessoa que tem a disfunção metabólica e ela fuma bastante, tem o tabagismo associado e ela também tem o álcool associado, essa pessoa vai ter enormes riscos mais para frente, né? Na vida dela. E isso é comportamento, não é genética. Tá? Então, como que se muda um comportamento? Com informação, com orientação. Né? Então, as pessoas têm que abrir os olhos para isso. Então, existem campanhas, né, de muitos... campanha de obesidade, campanha contra o sedentarismo, campanha combatendo o alcoolismo, combatendo o tabagismo. Tudo isso faz parte das mudanças. Mas tem uma coisa que eu achei interessante em alguns países. Eu vi muito sobre o Japão. O que às vezes acaba pegando a pessoa para ele mudar o comportamento é o bolso, né? Você sabe que se ficar caro para ele, talvez ele mude o comportamento. Então, hoje no Brasil, nós pagamos um plano de saúde, por exemplo, quem tem plano, e você utiliza ele à medida que você precisa. E você paga por faixa etária, né? Então, você tem de 40 a 50 anos, você paga um valor, de 50 a 60 você paga outro, e assim vai. Sei bem disso. Né? Agora, lá fora é um seguro-saúde, podemos dizer assim. É como se fosse um seguro de carro, né? Então, você vai fazer um seguro-saúde e você tem 35 anos. E você é obeso, você é tabagista, você bebe bastante, você é sedentário. E tem um outro de 35 anos que não tem nada disso. Ele é pessoa saudável, ele pratica atividade física, ele está com um corpo legal. Quem vai pagar um seguro de saúde maior? No Brasil paga a mesma coisa. Mas lá fora existe diferença. Então isso é um estímulo para a pessoa mudar o hábito e voltar a uma forma menor. Isso acontece no Japão e em vários países europeus. Não sei se os Estados Unidos é assim, mas no Japão eu sei que é. Então, isso é uma maneira de tentar falar, olha, do jeito que você está, você vai ter algum problema. Você está num grupo de risco. É como um seguro de carro, né? Então, nós aqui vamos fazer um seguro de carro. Se a gente nunca bateu o carro, nunca foi roubado, não demos despesa para a seguradora, nós vamos ter desconto no seguro. Agora, pega um garoto de 18 anos, 19 anos, ele vai pagar muito mais no seguro, porque ele tem um risco maior de bater esse carro, né? Então, a seguradora trabalha com esse tipo de risco. E o seguro saúde vai chegar nisso também. É inevitável acontecer isso no Brasil nos próximos anos, né?
É uma maneira de você tentar fazer com que as pessoas pensem em que tem que mudar hábito, né? Seria uma maneira, por exemplo. Sim. Porque às vezes, se não doer no bolso, as pessoas não concordam com esse tipo de mudança de hábito, É né? verdade. E entre esses hábitos inadequados que você citou, você falou comportamento, e dentro do comportamento são os hábitos inadequados que levam à disfunção metabólica. O que você coloca aí? Você já citou O algumas principal coisas, é né? alimentar. Alimentar. Principal, Principal, excesso de caloria, né? caloria. Excesso de calorias. Então, você ingere muito mais daquilo que você gasta. Então, você... A caloria necessariamente não é gordura. Não. Carboidrato, gordura, Carboidrato. tudo. Todos os alimentos. Então, assim, a pessoa ingere bastante caloria sem atividade física. Então, o ganho de peso é inevitável, né? Você vai ter que guardar isso. Já falei em outros podcasts aqui nossos que a gente comentou que o organismo não joga nada fora. Armazena. Então, não armazena tudo. Então, se você gasta 1.500 calorias por dia e come 3.000, você vai guardar 1.500. Não tem como ser diferente, né? Você não elimina caloria pelo suor, nem pela urina, nem pelas fezes. Mas não tem uma seleção de nutrientes, por exemplo, proteína, vitaminas, Alderir, enfim. tudo que você utilizar e você não estiver gastando naquele momento, o fígado vai guardar como Então, gordura. via de regra, uma pessoa que se alimenta e não se exercita, ele vai engordar? É uma regra isso aí? Não se alimenta. Ou melhor, ele se alimenta, Sim, ou melhor, sim. ele se alimenta, Em excesso. mas é isso, e ele não se exercita. Ele vai Não ganhar, se exercita. vai ganhar peso. Vai. Porque esse excesso de caloria, o fígado vai transformar em gordura. Ele vai guardar como gordura. Não há limite para guardar gordura, né? Nós temos seres humanos que pesam 350 quilos. Você já viu naqueles programas, Com certeza. principalmente norte-americanos? Uhum. 350 quilos. Ele começou com 60, 70 na fase adulta. Ele não ganhou massa óssea importante e também não ganhou tanta proteína assim muscular. Então por que ele pesa tudo isso? Gordura. Então não há limite para você guardar gordura. Você vai guardar. Você poderia dizer que o principal antídoto contra a obesidade seria o exercício? Não, é um conjunto, né? É um conjunto. Dieta e atividade física. E a idade e a regulação hormonal também influem muito nisso, né? Porque à medida que você vai envelhecendo e você vai mudando a relação hormonal sua, você vai diminuindo também a velocidade do seu metabolismo. Entendi. Você vai gastando menos calorias. Uhum. E gastando menos calorias, se você tem o mesmo padrão de ingesta alimentar, você vai ganhar peso. Já que você está falando de caloria, qual que é a diferença de alimentos calóricos e alimentos que têm um nível glicêmico, digamos assim, não sei se é o termo, mais potencializado, mais... Enfim, porque são de coisas distintas, né? Caloria e o nível glicêmico. Tem alimentos que, digamos assim, ele gera mais gordura, alguma coisa assim no corpo? Existem categorias de alimento que tem uma norma na Anvisa, né? Anvisa não, na regulação de alimentos, não lembro agora, o órgão regulador. Que ele faz a caracterização dos diferentes tipos de alimentos, né? Então, assim, resumidamente, seria assim. Pega uma embalagem de leite, 1 litro de leite. Então, o que tem no leite? Então, o leite tem 6% de carboidrato, 3% de proteína, 3% de gordura. É só isso, o resto é água. E eletrólitos, alguma coisa assim. Então, você consegue fazer a conta de quantas calorias você tem se você ingerir 1 litro de leite. Então, você especifica na embalagem quantas gramas tem de cada um, né? E então você faz a conta. Então, cada grama de carboidrato te dá 4 calorias, cada grama de proteína te dá 4 calorias e cada grama de gordura te dá 9 calorias. Aí você faz a conta, ele te dá lá. Você ingerindo essa embalagem aqui, você vai ingerir X calorias. Então, toda a embalagem é obrigada a ter isso. Até numa paçoquinha, né? É uma norma, é uma lei isso aí, uma regra. Mas ninguém vê, né? Não vê, né? Mas se você procurar, você vai achar. Uma lata de Coca-Cola, tá escrito quantas calorias tem lá. E tá lá, 0 proteína, 0 gordura,
tanto de carboidrato. É obrigado. É obrigado a ter. Então, as pessoas podem olhar isso como uma fonte de informação, né? E avaliar, olha, se eu ingerir isso aqui, eu vou ganhar 300 calorias. Como é que eu faço para perder 300 calorias? Exercitar. Se você caminhar 1 hora, se você caminhar por 1 hora, andando 5 km por hora, você vai gastar 600 calorias. Então, você teria que caminhar 30 minutos para queimar aquelas 300 calorias. Então, essas são as contas que as pessoas têm que fazer. Porque senão, saldo vai ser sempre ganho. Eu né? ia te fazer uma pergunta, mas você já respondeu. Eu ia perguntar o seguinte: essa matemática aí, esse raciocínio de engordar ou emagrecer se exercitando. Daí eu ia perguntar, isso serve tanto para alimentos saudáveis como para aqueles não, tipo industrializados, mas você já respondeu. Ou seja, se o alimento é muito calórico, você vai ter que ver o nível de caloria para poder se exercitar mais. Mais ou menos isso, não é? O organismo não entende se você está ingerindo um alimento industrializado ou um alimento feito em casa, por exemplo. Né? O que ele vai entender é que 1 grama de carboidrato é 4 calorias, 1 grama de proteína é 4 calorias, 1 grama de gordura é 9, e acabou a conversa. É isso que ele vai entender. Você vai ingerir coisa mais saudável, feita em casa, com mais segurança, mais limpinho, menos contaminação. É verdade. Mas a caloria é a mesma do industrializado, não vai mudar. Ô Écio, essa questão que você falou da circunferência abdominal, que se for exacerbada, pode ter sérias repercussões na vida da pessoa, né? Isso aí é avaliado de acordo com o tamanho da pessoa também, é isso? Isso. Não é uma regra geral para todo mundo. Existem tabelas, né? Então, para pessoas muito baixas e para pessoas muito altas. Você pode mudar um pouco. Mas, em média, para as pessoas consideradas normais, né? Que não estão nos extremos, é esse valor que eu te falei. O que pode mudar, isso é uma determinação muito europeia, americana, e o Brasil segue esse tipo de norma. Mas pode ser diferente na China, no Japão, que deve ter um outro perfil de pessoas. Então, eles podem usar um outro tipo de tabela. Mas o que a gente usa é o padrão europeu e americano. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa, não sei se está dentro da tua alçada, né? Você não é personal trainer, mas é médico. Porque as pessoas se preocupam muito, de uma forma geral, em perder a barriga como fator principal esteticamente. Claro, a estética é algo fundamental para a vida, inclusive para a autoestima. É qualidade de vida também. Mas eu creio que muito mais do que isso é a questão da saúde. A minha pergunta é o seguinte: perder barriga, o exercício comum, na tua opinião, caminhar, o aeróbico, ou necessariamente, associam muito em abdominal, exercício mais pesado. Você tem essa informação? Você sabe dizer quais seriam? Deixando de fora, evidentemente, o controle alimentar, que seria talvez o principal, né? Alimentos, né? Mas o que você pensa sobre isso? Numa área que não é a área que eu tenho domínio sobre o assunto, mas a gente lê algo, e o que eu posso dizer é que a atividade física ela é primordial para você entrar em forma, perder peso e tudo mais. Peso de uma forma geral, né? De uma forma geral. Tá. Mas gordura localizada, como a gordura abdominal, por exemplo, ela não envolve somente caminhada e academia, ela tem outros fatores envolvidos, né? E existem programas de treinamento bastante importantes que fazem com que você consiga perder peso relacionado a essas gorduras localizadas, né? Mas não é somente caminhar, não, que você não vai perder essa barriga, não. Entendi. Ô Écio, sem querer propagar o terrorismo aqui, nem assustar as pessoas, você considera a gordura visceral, gordura abdominal um problema grave, um problema... É um problema grave. É. E já está bem estabelecido que o tecido gorduroso, ele não é um tecido inerte. Então, ele tem lá gordura, mas é só gordura, tá lá, não faz nada, não. A gordura produz vários mediadores e muitos deles são chamados assim, como é que eu posso dizer? Fatores inflamatórios mesmo. Então ela produz substâncias que são proteínas ou outros tipos de derivados proteicos que têm ação inflamatória no corpo, né? Então ela não é um tecido inerte. Então quanto mais gordura você perde visceral, menos
produção desses tipos de toxinas você vai produzir. Ela não fica paradinha, quietinha Não, ali. ela tem o metabolismo e ela produz Ela vai espalhar elementos nocivos. nocivos, exatamente. Esses são nomes técnicos, né? Adiponectina, vimentina, tem ações em músculo, em fígado, fazendo o processo inflamatório. Então, não é saudável acumular gordura visceral. Isso é bem conhecido. Dos alimentos que a gente consome no dia a dia, talvez você já falou de uma forma genérica, mas de uma forma mais detalhada. Quais que você considera mais nocivos e que podem desencadear essa gordura visceral e, consequentemente, ajudar na a questão metabólica, né? a questão da alimentação é alimentação variada, não é verdade? Agora, o que se propõe hoje volta às origens, né? Então, antigamente não tinha açúcar, então baniu o açúcar da alimentação. As farinhas brancas que foram refinadas, que perderam, então, as fibras, né? Uhum. Tende a voltar. Então, isso aqui responde um pouco daquela pergunta anterior, que eu acho que acabei não respondendo, sobre índice glicêmico, né? Então, quando você ingere carboidratos muito fáceis de serem absorvidos, tipo açúcar, né? Que é sacarose, açúcar comum, sacarose. Sim. É fácil ser absorvido. É glicose mais sacarose, rapidamente é degradado no delgado, e você já absorve esses dois elementos. Então, você aumenta a glicemia rápido. Só que a insulina, ela demora para ser produzida. Ela não acompanha a rápida absorção desses carboidratos. Então, você tem um índice glicêmico considerado alto, né? Bom, quando você ingere alimentos mais complexos, carboidratos complexos, que eles vão ser digeridos mais lentamente e vai liberando a glicose mais lentamente, dá tempo para a insulina ir produzindo e guardando esse alimento, sem você subir demais a insulina. Por isso que a resistência insulínica é nociva. Sim. Então, essa é a tendência atual da alimentação. Diminuir o carboidrato, principalmente carboidratos fáceis de serem absorvidos, que são derivados de farinha branca e o açúcar, mudar para carboidrato mais complexo, de digestão mais lenta. Por exemplo? Farinhas integrais. Farinhas integrais. Né? Esse é o pão integral, a farinha integral, né? Arroz integral, aveia. Exatamente. Germe de trigo. Que são substâncias que demoram mais tempo para serem degradadas e absorvidas. Engraçado, parece meio contraditório. Quer dizer que a absorção mais rápida prejudica mais o... Prejudica que coisa. O organismo. De uma forma leiga, dá a impressão assim. Então, quer dizer, se absorve mais rápido, parece que o organismo está funcionando de uma forma Quando você come um doce que tem muito açúcar, você fica feliz, né? Então, a liberação do açúcar rápido no sangue, a absorção rápida, já atinge rapidamente o cérebro e faz com que libere serotonina, que é um hormônio da felicidade cerebral, né? Em algumas áreas. Sim. Então, você fica bem, você fica bom. Então, as pessoas veem prazer em comer doce. Então, eles procuram comer mais vezes. Né? Isso é porque gera prazer. Só que isso, ao longo do tempo, vai acarretar o quê? Bom, esse excesso de caloria vai fazer com que eu toda hora produza picos de insulina, tardiamente, às vezes até. E com o tempo eu vou ganhar. Essa gordura, essa glicose vai ter que ser transformada em gordura. Vai para o fígado novamente, e aí ele vai produzindo gordura. E aí começa a síndrome metabólica, né? Porque uma coisa vai puxando a outra. Aí você vai aumentando a gordura visceral, né? Você vai depositando na parede das artérias, vai fazendo a dislipidemia, o colesterol vai subindo, o triglicerídeo vai subindo, somente com o uso de carboidrato, né? Nem falamos de gordura. Esse produto está acabando aqui, a água, tem alguma influência positiva na prevenção da síndrome metabólica? Não. Ou no organismo de uma forma geral? Não tem? Não se conhece. Porque assim, o nível de hidratação ele tem muito a ver com o mecanismo da sede. Então ela tem muito a ver também com a ingesta de sódio e outros elementos que controlam a sede. O que é sabido é que você tem que ter a concentração das enzimas digestivas dentro de uma taxa considerada normal. Então, a secreção pancreática, a secreção gástrica, a secreção biliar. Desidratado,
você vai ter mais dificuldade em fazer a digestão e absorção de alimentos, Desidratado. né? Então, você tem que ingerir água no sentido onde a sua sede te pede para ingerir. Não existe uma regra. Ah, você tem que tomar 2 litros, você tem que tomar 3 litros, você tem que tomar 4 litros. Isso não é uma regra, né? É o mecanismo da sede que envolve. Agora, se você desidratar, além de você ter uma digestão mais difícil, uma absorção mais difícil pela concentração, né, dessas secreções digestivas, tem a ver também com o funcionamento renal, né? Então você vai facilitar outras doenças também. Mas a gente ouve falar que quando a pessoa está com sede, ele já está desidratado, o ideal é tomar água antes de sentir sede? Tem muita controvérsia. Tem controvérsia? Tem controvérsia. Então qual seria o parâmetro para se ingerir água? Você falou que não é, É a sede. É a sede? É a sede. Agora, a pessoa que é idosa, às vezes ela perde um pouco dessa noção de sede, né? Então, tem colegas médicos que prescrevem, olha, deixa uma jarra separada ali de 2 litros e você vai tomando aquilo durante o dia, para você saber que você está tomando. Entendi. Né? É uma maneira de você fazer com que a pessoa ingira, porque ela vai perdendo, às vezes, essa capacidade e às vezes ela perde até o sentido da sede. Mas numa pessoa com idade normal, dificilmente isso acontece. Entendi. Voltando a falar de carboidrato, a pessoa dorme, fica ali 7, 8 horas em jejum. Tá, quando ela amanhece, logo no café da manhã, essa coisa de ingerir o carboidrato, o pão principalmente, bolo, isso aí pode ser prejudicial? O ideal seria ingerir outro tipo de alimento ou não necessariamente? Porque ela ficou no período de jejum. A minha questão é nessa, o período de jejum, de certa forma é um limitador, um sinalizador para a pessoa não comer um alimento mais pesado? Esse tipo de análise, ele já foi assim bastante debatido nas diversas culturas, né? Então, a gente copia muito o modelo americano. Então, o que se falava lá nos anos 70, 80, em relação ao café da manhã americano? Então, coma sucrilhos, né? Coma corn belts, né? Aquelas derivados de milho, de batata. O que era aquilo? Aquilo era o seguinte: coma isso aqui que vai fazer bem para você, vai te dar energia, para substituir o café americano, que era bastante gorduroso, né? Que tinha muito bacon, muito ovos e tal. Então, o que se viu foi que houve uma explosão de consumo desses produtos. E isso bateu muito com a crise de obesidade que eles estão enfrentando. Então, o excesso de carboidrato no café da manhã é muito prejudicial. É muito prejudicial? Prejudicial. Né? Isso já é bem documentado. Então, está existindo a volta às origens. Parar de ingerir esses sucrilhos, esses corn belts, que são derivados de açúcar. É milho açucarado, né? Que é gostoso, a criança gosta. Claro. Né? E voltar ao café tradicional. Proteína, por exemplo? Proteína. Ovos, principalmente. Você falou de energia. Quais seriam os alimentos que fornecem mais energia para o corpo aí? Energia rápida é carboidrato. Rápida. Então, o açúcar mesmo é uma energia rápida. Né? Rapidamente ele já é absorvido e já é utilizado como fonte energética. Depois, gorduras. As gorduras são, na verdade, o nosso grande pilar de energia. Só que a gordura não é rápida a disponibilidade dela alimentar, né? Quando você ingere gordura, até você absorver essa gordura e ela estar disponível, pode variar de 4 a 6 horas. Então é muito tempo, né? Então você não pode esperar ingerir uma gordura para você utilizar ela como fonte de energia. Então você vai utilizar a gordura que você está armazenado, né? E você não precisa de muita energia. Então, isso é bem documentado e muito bem estudado em atletas de alta performance. Então, compare o atleta que corre 100 metros rasos e o atleta que corre maratona, 42 quilômetros. Né? Como é que são esses atletas? Bom, o atleta que corre 100 metros rasos, ele tem uma massa muscular muito grande. Pouca gordura também, lógico. Por quê? Porque
na explosão muscular dos 100 metros rasos, às vezes ele nem respira. Ele faz metabolismo anaeróbico. E ele obtém aquela energia que está contida no músculo ali na forma de glicose. Rapidamente vai liberar para ele a energia que ele precisa para fazer os 100 metros. O corredor de maratona, ele não vai utilizar a glicose como fonte de energia. Ele vai utilizar a gordura. Então, para ele correr 42 quilômetros, ele precisa de gordura como combustível. Mas a gordura é altamente calórica, lembra? 1 grama, 4 calorias, é 9 quilocalorias? Pois é. Então, ele não precisa carregar muita gordura. Você vai carregar um peso grande para correr 42 quilômetros? Então, ele tem 6%, 4% de gordura. Essa gordura é suficiente para ele correr e dá para ele a energia necessária para correr esses 42. Jamais ele terá um músculo como o atleta de 100 metros. E o atleta de 100 metros jamais vai ter a performance do corredor de maratona. Então, daí você já vê a diferença de proteína, carboidrato e gordura como fonte alimentar. Em outras palavras, gordura, carboidrato, glicose, todos esses elementos são importantes para a saúde, né? Sem Só dúvida. precisa a moderação e o tipo. Exato. É isso, né? Tipo assim, eu não como gordura de espécie nenhuma. Isso é um grande erro. É um grande erro, né? Porque nós precisamos de gordura. Nosso cérebro se alimenta de gordura. Nós precisamos de gordura para o cérebro. Existem alguns tipos de ácidos graxos que faz parte do triglicerídeo, que ele é essencial para a vida. Sem ele você não produz muita coisa, você vai acabar morrendo. Então nós precisamos de gordura. Né? Seria muito detalhe, muito assim, específico entrar em mais detalhes sobre isso, mas existem os ácidos graxos essenciais, assim como existem os aminoácidos essenciais, que são aqueles que estão contidos em proteínas. Então, assim, deixando um gancho já talvez para uma próxima, falando de nutrição, são as chamadas proteínas. O que é bom que eu ingiro? Que tipo de proteína é bom que eu coma? É proteína animal ou vegetal? Então, existe esse dilema também na sociedade, né? Hoje em dia, a Sociedade Protetora de Animais não quer que você consuma animal. Já existe indústrias trabalhando na carne sintética, né? Já ouviu falar? Carne sintética. Já ouviu falar da carne Já sintética? ouvi falar, mas não faço a mínima ideia. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma proteína de alto valor biológico. E o que é uma proteína de alto valor biológico? É uma proteína que contenha os 8 aminoácidos essenciais na vida adulta. Quando é criança, são 9. Uhum. E uma proteína tem 20 aminoácidos. Ela é composta de 20 tipos de aminoácidos. Ela tem que conter os 8. E eu só vou encontrar isso nas proteínas animais, com exceção do colágeno. O colágeno é uma péssima proteína. Péssimo. Colágeno? Colágeno. Não serve para quase nada. Ué? Eu vou arrumar uma briga aqui com muitos. Mas o colágeno é uma proteína que não tem nenhum valor como alimento. Olha só. Sim, não tem. Ela é uma proteína muito ruim alimentar. A proteína de alto valor biológico, ela é uma proteína praticamente composta de fibras musculares. Né? Então, é carne, leite, carne de animal, peixes, ovos e o leite. Essas são as proteínas de alto valor biológico. Aí a proteína da soja, a proteína do milho, tem proteína numa quantidade menor, mas ela não preenche o que é requisito de alto valor biológico. Então a proteína da soja não tem os 8 aminoácidos essenciais. Tem 4, tem 3. E a proteína do milho tem 2, tem 3. Então você sempre vai faltar aminoácido essencial. Então por isso que o vegetariano tem que ingerir vários tipos de proteína. Ele tem que fazer uma seleta com vários tipos. Porque daí um tem 2, outro tem 3, outro tem 2, então preenche os 8, entendeu? Então aquele que fica somente ingerindo um tipo de proteína vegetal, ele vai ter carência. Então nós temos isso tanto na parte de gordura quanto na parte de proteína. Entendi. Carboidrato não. Carboidrato você praticamente não precisa deles para você produzir ele a partir de proteína no seu fígado. Claro. Né? Você pode ingerir só proteína e você mantém uma taxa de glicose normal porque o fígado produz. Né? Quando a gente está terminando o nosso podcast, você me fala, vou te convidar para um novo tema. De novo? Não, mas novo tema não. Te convidar para o mesmo tema. Tá acabando. Tem muitas coisas para questionar. Muitas coisas. Então vou te convidar para a gente dar continuidade nesse assunto, porque realmente ficaram muitas coisas aí, tá bom? Mas antes eu queria que você já falou
mas de uma forma mais contundente para as pessoas que estão nos assistindo, quais seriam as formas, as medidas mais eficazes para prevenir a síndrome metabólica? Ou melhor, a disfunção metabólica, né? Disfunção. Bom, o primeiro é dieta e atividade física, né? Então não tem como você manter um hábito, né, de vida que contemple moderação na dieta e atividade física. E os outros dois fatores de risco, que não tem nada a ver com a síndrome metabólica, mas são fatores de piora, que é o alcoolismo, né, em excesso, que tem e o tabagismo, né, que vão piorar muito essa condição para o desfecho das doenças cardio e cerebrovascular, que são as principais que matam a população ocidental, né? Então, esse é o primeiro recado, quer dizer, cuidado com isso, né? Moderação em tudo que você faz. E depois, dependendo da sua genética, do antecedente familiar e a idade que você alcançou, fazer exames periódicos para ver se você não está fazendo a disfunção metabólica, que é o aparecimento da dislipidemia, da hipertensão arterial, né? E da diabetes ou a resistência insulínica, que tem que ser abordado quanto mais precoce, maior sua chance de ter uma vida mais saudável na velhice, né? Seria isso. Em suma, hábitos saudáveis. Sem dúvida, sempre. Né? Daqui a 1000 anos, o médico vai te falar a mesma ladainha, dieta e atividade física. Isso aí não Porque muda, o né? ser humano não muda, né? A evolução é essa. Hipócrates, acho que ia dizer isso aí, falar isso aí, né? Já. Écio, boa noite para você. Muito obrigado mais uma vez, tá? E nos encontramos em breve aí. Muito obrigado. Bom feriado para você, né? Claro. Você também. Né? Boa noite a todos. Abraço e até a próxima. Até. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima quarta. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Forte abraço, até a semana que vem.